Olá, bom dia pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma aula de inglês, certo? Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 2, que tem como título Around the World, certo? Hoje na nossa gramática nós vamos estar falando um pouquinho sobre o verbo must, certo? O verbo must, ele é um verbo modal que auxilia o verbo principal em uma frase, certo? Então, must, ele vem aí como um auxiliar na frase, certo? Ele vai dar a ideia de obrigação, certo? Que tem como tradução ter, dever ou precisar, certo? Se ele vier na estrutura de must, ele tem o dever de obrigação. E se ele vier acompanhado do not, must not, ele tem o dever de proibição, certo? Eu vou estar mostrando para vocês exemplos que fica melhor de vocês compreenderem esse tipo de verbo modal. Então, observando essas duas frases, onde utilizamos o verbo modal must e must not, que tem como função auxiliar, ou seja, ele vai estar auxiliando o verbo principal, certo? Então, esse aqui é o verbo principal da frase, ele vai estar lá auxiliando esse verbo, dando uma síntese, dando uma característica de obrigação, se for must, e se for must not, de proibição. Nessa primeira frase diz assim: I must study hard for the test. Então, esse must aí, ele vem como um dever de obrigação, que eu tenho que estudar muito para a prova. Já nessa frase onde diz They mustn't travel alone, eles não devem viajar sozinhos. Então, vocês podem observar que aqui é uma síntese que fala sobre o ter, o dever, o precisar. E aqui é uma proibição, certo? Na estrutura da frase, ele vai sempre estar logo após o pronome pessoal ou o nome, certo? Então, pronome pessoal, verbo modal, verbo principal e complemento da frase. Nessa mesma forma, pronome pessoal, verbo modal, verbo principal e complemento da frase. E se a frase tiver o verbo to be, que é am, is ou are, certo? Qualquer um desses verbos, ele vai sempre estar logo após o verbo, certo? Por exemplo, I must travel around the world. Então, quando existir o verbo to be, ele vai sempre estar após o verbo to be. Quando não existir esse verbo na frase, ele vai estar logo em seguida do pronome ou do nome. Agora vocês vão abrir o livro na página 30, certo? Que vão fazer essa atividade. A questão 1, ela diz o seguinte: vocês irão ler essas frases e sublinhar os exemplos de must ou must not, indicando se é uma obligation, ou seja, vocês vão, na frente da frase, vocês vão colocar ou O ou P. Se for obligation, é porque é utilizado must. Se for prohibition, é P, certo? Que é o must not. Vocês irão sublinhar o must e vão dizer se é uma obrigação ou se é uma proibição, utilizando as letras O ou P, certo? Na questão 3, vocês vão completar as frases com must ou must not, certo? Vai depender da frase, vai depender do sentido da frase, se é uma obrigação ou se é uma proibição. Na página 31, já é o review, certo? É a revisão de toda a unidade. Vocês irão fazer
a questão 1, certo? Vocês vão escrever utilizando by ou on, que eu expliquei lá no início da unidade onde utilizar by e onde utilizar on. Vai depender se for meio de transporte, se for meio de comunicação, certo? Na questão 3, vocês vão completar essa descrição de viagem de acordo com a forma correta dos verbos em parênteses, certo? Por exemplo, na primeira linha, vocês vão completar com o verbo travel, certo? Esse verbo vai ser utilizado o verbo have, certo? Então, I have traveled, que é utilizado nesse tempo verbal. E de acordo com o verbo que está em parênteses, você vai completar utilizando ele na sua forma correta, certo? Na questão 4, vocês irão completar as obligations ou proibições de acordo com cada frase, certo? Vocês vão observar a frase e vão dizer se é uma obrigação ou se é uma proibição, utilizando o verbo modal must ou mustn't, certo? E na questão 5, vocês irão ler esse estudo de caso e responder as alternativas A e B, certo? Ainda com o livro aberto, peço que vocês acompanhem a leitura desse texto para responder essas questões. Ted was on a trip to Vietnam. When he arrived at his hotel, he went to the restaurant and chose the only food he knew, a hamburger. Then he went back to his room, closed the windows, and turned on the TV to watch a movie in English. He went to bed early. Travel case study. Fred arrived on the same flight. He had never been to Vietnam before, so he left the hotel to explore the city. He met 2 local students who took him to a night market. He tried some typical food. He didn't know what it was, but it tasted delicious. The next day, the students took him to their house and he met their families. At the end of the trip, he had made a lot of new friends. Então, de acordo com esse texto, vocês irão responder a letra A e a letra B, certo? Retirando as respostas do texto. Então, com essa atividade, nós finalizamos essa unidade. Eu espero que todos façam essa atividade. Iremos estar corrigindo essas atividades nas aulas online, certo? Então, para que vocês tenham dúvida, é necessário que vocês façam. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar mandando mensagem que eu vou estar respondendo para vocês, certo? Não deixem as atividades acumular. Façam as atividades, mandem as atividades via WhatsApp para mim, que eu vou estar vendo elas e vou estar dizendo a vocês o que está errado, o que está certo, o que vocês precisam melhorar na atividade. Espero que todos compreendam através dessas aulas e, caso necessário, pode mandar mensagem perguntando, certo? Beijo e qualquer dúvida pode perguntar. Muitas saudades, estou de vocês.